Tá. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? É a Mayra de novo. Antes de começar essa transmissão ao vivo, quer dizer, calma, tem um pouquinho de paciência comigo, que eu tô aprendendo a mexer no YouTube. E como meu canal ainda tem muitos poucos vídeos, eu tô trabalhando nesse meu projeto agora. Mas enfim, tava até difícil de eu gravar esse vídeo, que eu tive uma experiência muito complicada esses dias. Vocês sabem, né, que pra mim, eu respeito todas as religiões. Eu acredito que Deus, né, quando ele quer fazer uma coisa de verdade na vida da gente, ele faz de forma muito séria. Ele não fica de palhaçada inventando as coisas, né? E eu leio muito a Bíblia, sim, eu não tenho preconceito, nada contra que acredite numa coisa nem outra, isso não se discute. Mas assim, eu passei por um ataque espiritual muito difícil, muito complicado. Esses dias, faz um pouco tempo já na minha vida. E eu acredito sim que logo Mayara, não tem nada a ver com a religião de todo mundo. Acredito sim que um dia Jesus está voltando, né? E só não acredita quem não quer. Foi um ataque espiritual muito ferrenho na minha casa. E assim, esses dias eu tava vendo algumas pessoas fazerem um podcast, um programa de televisão. E aí eles estavam falando do dom de falar em línguas, né? Em profecias. Se não me engano, tem um versículo na Bíblia que fala que Deus, quando ele quer atuar na vida de uma pessoa, ele não fica de palhaçada. Ele faz um trabalho muito sério. Quando dá esse dom para as pessoas, ele não fica inventando uma língua que as pessoas não consigam entender, porque vem do céu realmente, não vem dessa terra. Então, tanto é que a salvação, se eu não me engano, está em algum determinado versículo na Bíblia que fala que o próprio Jesus falava: de graça eu dou, e de graça vós recebestes, não se precisa cobrar. A casa de Deus, a igreja não é mercado, né? Não é comércio. A gente tem que aprender a separar o mundo da casa de Deus, da igreja, que é para estar reunido ali o corpo de Cristo. Então, eu nem sei como é que eu vou entrar nesse vídeo hoje, porque foi uma coisa tão estranha para mim, né? Tanto é que um dos meus tios participa da igreja e eu queria ter a oportunidade, se eu pudesse, de ir lá contar meu testemunho um pouquinho, porque, gente, é real, tá? No mundo inteiro já estão acontecendo vários sinais estranhos aqui e ali. E eu não sou uma pessoa santa. Me batizei na igreja, mas assim, não sou aquela pessoa ferrenha que fica com a Bíblia toda hora embaixo do braço, sabe assim, pregando: esse fulano eu conheço, mas não vai pro céu, esse fulano eu conheço, mas não vai pro inferno. O próprio Jesus, se não me engano, fala no livro de Mateus. Agora o versículo eu não lembro. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. E a partir dos seus frutos você pode ter mais ou menos uma ideia sobre ela. Se aquele fruto é bom ou é ruim. É podre, não presta pra nada. Então, eu acho que a gente tá fantasiando um pouquinho, tá exagerando demais sobre essa questão religiosa. Porque Jesus é uma pessoa muito séria. É uma pessoa cheia de amor, de carinho, de respeito para dar, mas quando você vier na presença dele, ele não vai te aceitar de qualquer jeito. E para mim, Mayara, eu não sei como é que é a relação disso com as outras pessoas. Eu sei que eu sou muito nova, que ainda tenho muito a aprender, né? Sobre essas questões religiosas, sobre a opinião de cada um, e eu respeito isso. Mas tá virando uma palhaçada tão grande. E nós estamos brincando com o altar de Deus. Nós estamos brincando com aquilo que realmente não importa só para nós, importa para as outras pessoas também. Então, eu acho que a partir do momento que a gente sobe num púlpito e busca a presença de Deus, a gente tem que estar lá comprometido realmente, entendeu? Não precisa fazer disso um espetáculo, um circo. E aí, esses dias também eu tava percebendo uma coisa muito interessante. Alguns lugares, algumas igrejas ao redor do mundo, não todas, estão criando espaços próprios para os jovens, pintando a parede de colorido, de preto, fazendo daquilo uma discoteca, uma balada. Gente, a gente tem que entender que a casa de Deus fez da forma que é para ser com Deus. É a mesma coisa da Bíblia. Não existe Bíblia gay, Bíblia homossexual, Bíblia para as pessoas que bebem cerveja, que fazem compra no shopping. A Bíblia, para mim, na minha opinião, é uma só. E não se precisa alterar aquilo.
Porque quando se altera aquilo, se mexe com coisas muito sérias, que é o Espírito Santo. E do Espírito Santo, o que diz na Bíblia? Não se escarnece nem se zomba. Então, eu sei que eu devo estar falando isso para um monte de gente meio jovem ainda, que eu vou parecer meio velha agora, meio atrasada, demodê, não sei, chame o que quiser, mas é verdade. Nós estamos mexendo com o Espírito Santo, que é a parte mais importante de Deus. Nós temos que entender a Bíblia inteira. Jesus fala, eu não preciso me adequar ao mundo para que as pessoas gostem de mim. Eu não preciso me encaixar no mundo para que as pessoas gostem de mim. Mas são as pessoas que, do jeito que elas estão, que elas têm que se esforçar para se chegar até mim. Eu tô muito triste, desculpa, com tudo isso que eu tô vendo e eu não sei o que fazer. Então, cuidado para você que assiste alguma coisa, às vezes no YouTube, na internet, que não tem um certo discernimento, porque agora se pode tudo. E agora se acha que sabe tudo. Tá? Cuidado para você não ver um monte de pessoas mexendo com aquilo que é importante para mim, que é importante para o mundo, um monte de gente, mundo afora, que tá deturpando, que tá distorcendo tudo. Preciso que com um pouco mais de humildade, de amor, de carinho, respeito a você e por mim, que eu queria pedir isso no seu coração. Tá? Cuidado para você não achar que um monte de pessoas que você conhece que tá à sua volta fazendo isso, que são um monte de ovelhas, quando na verdade tem um pouquinho de lobos também no nosso meio, nesse sentido, tá? Então, é só isso que eu queria dizer. Gente, por favor, de coração, entendam. Nesse mundo, um dia de verdade, ele vai acabar, ele vai passar. O próprio Jesus disse, existe um tempo determinado para todas as coisas, seja no céu e na terra, então cuidado. Quando algumas pessoas vêm pregar para você 1000 maravilhas e você não sabe os frutos dessa pessoa de verdade, é pra gente condenar, que é pra gente julgar ninguém só pela aparência. Mas vai ver direitinho, tá? Vai ver o que essa pessoa está acreditando, que roupa essa pessoa está vestindo, que ideologia, muitas vezes que não é nem um conceito de vida, às vezes realmente de forma ferrinha pode estar pregando. É só isso. Tá? Beijo, gente. Desculpa alguma coisa que eu precisei falar mesmo. Eu sei que não tem nada muito a ver com os assuntos desse canal, mas a coisa tá ficando meio feia. Até eu de verdade tô ficando meio preocupada. Porque de verdade, Jesus, Filho de Deus, não é essa palhaçada, não é esse circo de verdade. Eu sinto muito. Tá? Se isso chateou você, se não era o que você realmente esperava disso nesse vídeo de mim, mas eu precisava falar, porque Jesus, o meu Salvador, aquela pessoa que realmente me fez a imagem e semelhança dele, se preocupa muito comigo, se preocupa muito com você que deve estar aí do outro lado. Não é à toa que ele morreu na cruz por cada um de nós desse jeito. Nós estamos muito criancinhas e nós temos que entender. Não é Jesus que tem que se adaptar aos nossos gostos ou aquilo que a gente quer. A Bíblia inteira fala mais ou menos isso. É nós que temos que aprender, né, a realmente querer seguir Jesus e a se importar com ele realmente. Porque só existe um céu e um inferno. Não existe meio termo com ele para todas as coisas. Se sim, sim. Se não, não. Não existe o contrário disso. Tá? Eu precisava falar porque, pelo amor de Deus, gente, não é que eu queira julgar as pessoas, condenar alguém, mas é muita maldade. Existe muita imaturidade na cabeça de várias pessoas. Não que eu seja santa, que eu seja a pessoa mais correta do mundo. Mas, de verdade, Deus não é essa palhaçada. Jesus não é essa palhaçada. E com certeza não deve estar gostando nada do que ele está percebendo ultimamente, de um jeito ou de outro. Pelo amor de Deus. Só isso, tá bom? Obrigada. Beijo. Deus abençoe. Tchau.